E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui nosso curso de SQL. Antes de a gente começar a entrar em outros assuntos mais, posso dizer aqui, mais complicados, eu acho que eu vou parar agora para falar um pouco sobre as variáveis. Nas últimas aulas a gente começou a falar sobre as estruturas, between, like, win, o have, o where e as estruturas de agregação. E agora a gente vai começar a olhar algumas coisas mais específicas aqui. A gente vai começar a falar sobre strings, tá? E algumas funções que a gente pode utilizar aqui com colunas de texto e etc. E algumas coisas bem legais que a gente pode fazer e que pode ajudar muito em algumas tarefas que a gente precisa fazer, se a gente precisar juntar alguns dados, etc. A gente vai olhar todas as funções aqui, eu não vou dizer todas, mas as principais funções que a gente consegue utilizar aqui quando a gente fala sobre alguns tipos de variáveis, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre strings, tá? Deixa eu ver qual banco de dados, acho que a gente pode utilizar o Sackler aqui, tá? Deixa eu dar um use Sackler aqui para a gente conseguir usar o banco de dados. Eu vou selecionar todos os dados dessa tabela Actor, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui eu estou utilizando esse banco de dados Sackler, tá? Eu estou pegando aqui todas as colunas da tabela Ator aqui para a gente dar uma olhada. Aqui a gente tem essas colunas aqui, o Actor underline ID, como a gente consegue ver, o First underline name e o Last underline name, e esse Last underline update. Hoje eu acho que seria legal a gente falar sobre duas funções aqui que a gente consegue utilizar sobre string. Aqui claramente a gente consegue ver que isso daqui é uma variável de texto, tá? Que a gente tem o primeiro nome e o last nome, eles são nomes separados aqui, eles não estão todos na mesma coluna, mas hoje eu queria falar sobre as funções de concat. Bom, o que o concat faz? O concat nada mais é do que a gente conseguir juntar variáveis, tipos de variáveis aqui em texto, né? E a gente conseguir juntar colunas e transformar isso numa coluna só. Aqui nesse exemplo a gente tem aqui o first name e o last name, né? Que é o primeiro nome. Vamos supor que eu quisesse colocar tudo isso numa coluna só. Como que eu faria? A gente poderia utilizar o concat. Vamos selecionar aqui, select first name, last name from actor. Quando a gente faz isso, a gente vê que ele retorna aqui o first e o last name, que são duas colunas diferentes, né? Mas caso eu quisesse juntar esses dois dados, o que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar essa funçãozinha concat aqui. Quando a gente faz esse concat, a gente já vê que aqui no MySQL ele já fica em cinza, porque ele é uma função aqui da SQL. E como que a gente consegue fazer isso? A gente coloca aqui o concat, né, que é a função, a gente abre parênteses e aqui eu vou colocar as variáveis para a gente dar uma olhada. Vou colocar essa coluna aqui, first name, vírgula, and last name. Então aqui eu estou dizendo para o concat que eu quero concatenar essas duas colunas. Só que quando a gente executar aqui, a gente vai ver que ele vai ficar, ele juntou as duas colunas, né? Aqui eu estou trazendo as três colunas, a first name, a last name e a junção das duas. A gente vê aqui, quando a gente utiliza esse concat, que ele juntou os dois nomes aqui, só que ele está tudo bagunçado porque a gente não colocou um espaço, tá? Então o que a gente tem que fazer? Aqui ele está juntando as duas variáveis. Se eu quisesse colocar aqui também, deixa eu só executar aqui, Actor ID. Se eu quisesse colocar aqui também o Actor ID, ele ia trazer pra gente, tá vendo? Ele traz o Actor ID e os dois nomes, ele traz tudo junto. Mas eu queria deixar ele aqui bonitinho, né? Como que eu farei isso? Aqui, então eu coloquei o first name, aqui eu coloquei o vírgula, o que eu vou fazer? Aqui a gente não necessariamente precisa colocar só as colunas, tá? Eu posso colocar texto aqui também. Então aqui eu vou abrir aqui aspas. Beleza. Se eu executar isso daqui, ele vai trazer do mesmo jeito que estava, tá? Porque aqui eu só coloquei uma aspas, mas eu não coloquei o que eu queria colocar aqui. Eu não exemplifiquei pelo que eu queria que tivesse dentro desse espaço. Então, se eu der um espaço aqui e executar, você vê que ele traz pra gente aqui o nome bonitinho agora, tá? A junção dos dois. Por que eu fiz? Eu tô trazendo a coluna first name e aqui eu coloquei o vírgula para colocar outro valor aqui pro concat. E eu estou colocando aqui um valor que é só um espaço. Então ele vai sempre trazer o primeiro nome, first name, ele vai dar um espaço e trazer o last name. Se você ver aqui, ó, o nome está bonitinho, sempre o primeiro nome, e o espaço e o segundo nome. Então ele fica sempre bonitinho. Eu poderia aqui deixa eu dar 3 espaços aqui e colocar o sinal de porcentagem. Se eu executar esse daqui, ele vai trazer isso pra gente. Então eu consigo colocar qualquer tipo de variável, qualquer coisa aqui. Se eu quisesse colocar aqui, ó, nome, vou dar um espaço, ele traz aqui pra gente, tá vendo? Nome. Então a gente consegue juntar colunas com informações aqui de texto que a gente queira colocar, tá? Lembrando que sempre colocar entre aspas aqui o texto que você quiser incluir aqui dentro do concat, mas você vê que você consegue concatenar várias colunas aqui e colocar algum padrão que você quer colocar, qualquer coisa do tipo, tá?
Então a gente consegue utilizar esse concat para a gente juntar uma ou mais colunas, tá? Aqui eu também poderia colocar o Actor ID, então a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro desse concat, tá? Então esse concat, ele serve para a gente juntar uma ou mais colunas e a gente também pode colocar aqui outras informações, tá? Aqui a gente colocou o espaço, né? Eu acho que é sempre legal a gente ver. Vamos só voltar aqui para a gente ver qual que foi a estrutura. A gente dá um select, a gente trouxe aqui a primeira e a last name só para a gente mostrar. A gente não precisava trazer, se a gente quisesse trazer só a concat, a gente consegue trazer, tá? Aqui eu estou trazendo só para a gente puxar as informações do first line name, last line name e a gente ver como ficou o concat. E aqui eu utilizei a função concat, abri o parênteses, coloquei a primeira coluna, vírgula. Aqui o aspas normal com espaço para a gente dar sempre o primeiro nome, espaço e o outro nome da tabela actor, e ele trouxe essa informação para a gente, tá? Legal. Aqui eu exemplifiquei que a gente precisa colocar espaço, tá? Só que a gente também tem outra funçãozinha, deixa eu dar aqui um select line first line name, last line name from actor. Quando a gente executa aqui, ele vai trazer pra gente, tá? Normal. Mas a gente tem outra funçãozinha aqui que a gente não precisa, que ele, eu acho ela bem legal a gente saber, tá? Que é o concat underline ws. Ele, teoricamente, ali é a mesma coisa que o concat, tá? Só que ele faz a junção aqui de uma com mais colunas e também, etc. Mas o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue fazer, definir um padrão aqui para que ele vai fazer a cada variável. Então aqui eu tenho o que a gente coloca aqui dentro do concat. Aqui a gente vai colocar sempre, eu vou colocar aqui esse espaço, tá? First underline name, last underline name, deixa eu executar esse daqui. A gente vai ver que ele vai trazer o mesmo resultado que aqui em cima. Só que, Rafael, aqui tá meio estranho, né? Porque a gente colocou o espaço aqui no começo e depois nas colunas. E ele deu o espaço entre as colunas. Aqui quando a gente utilizou o concat, a gente precisou colocar a primeira coluna, depois a informação do espaço, depois outra coluna. Qual que é a diferença do concat com o concat underline ws? O concat underline ws, esse primeiro valor que a gente coloca aqui, ele sempre vai ser o padrão. Se eu colocasse aqui, por exemplo, agora o actor underline id, a gente vê que ele vai trazer o actor id no final, só que sempre um espaço. Esse primeiro valor que a gente coloca aqui dentro do concat underline ws é o padrão que ele vai fazer para cada variável. Então ele vai pegar aqui o first line name, aí ele vai voltar aqui e vai ver que o padrão é espaço. First line name, espaço, last name. Aí ele vai pegar o last name, vai ver que o padrão, sempre que tiver outra coluna, é o espaço. Então ele vai sempre utilizar esse espaço como padrão entre as colunas. Então a gente consegue, se eu quisesse colocar aqui uma porcentagem, você vê que ele vai trazer sempre a porcentagem aqui entre essas colunas, tá? Então a diferença do concat da AWS é que o concat você precisa colocar ali a informação que você quer entre as variáveis, e o concat da AWS você já deixa pré-definido no começo aqui da definição o que você quer que esteja no meio de todas as variáveis, tá? Então a gente consegue padronizar aqui, a gente não precisa ficar colocando ali o espaço toda vez que a gente for colocar uma variável nova, a gente consegue deixar isso pré-definido, tá? Se a gente rodar aqui sem colocar nada, é como se a gente estivesse colocando concat, tá? Então a gente não necessariamente precisa colocar, mas não faz sentido a gente usar o concat no AWS e não colocar um padrão. Mas aqui a gente consegue colocar o que a gente quiser. Se eu quisesse colocar um 3 e 4 aqui, a gente não tem um padrão, tá? A gente consegue colocar o que a gente quiser, mas é bom a gente saber que a gente consegue utilizar esse concat. A gente pode colocar ali textos, etc, para a gente juntar colunas, e a gente também consegue colocar o concat na AWS, que é você colocar um padrão do começo da definição do que vai estar entre as variáveis, que é a mesma coisa, teoricamente aqui é a mesma função, que é juntar as colunas, juntar alguns tipos de dados aqui, mas a gente consegue fazer essa pré-definição, tá? Eu acho que é bem legal a gente saber disso. Eu acho que não tem muito mais para onde fugir aqui sobre a parte do concat, tá? Se caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, meu link está aqui na descrição. Dê um joinha no vídeo, se inscreve que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui sobre SQL, Python e etc. Toda a parte aqui de machine learning, análise de dados. E nas próximas aulas eu vou continuar aqui falando sobre string, tem mais algumas instruções aqui que a gente consegue utilizar, algumas sessões bem legais. E muito obrigado por ter assistido, um abraço.